Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diferentemente do que tem usado, normalmente expondo um texto, hoje eu não vou tratar de uma exposição, hoje eu vou tratar de um tema, de um assunto. Portanto, vou ler o texto para fundamentar o meu tema e buscar, em outras partes da Bíblia, fundamentação para isso. Nós chamamos isso de um sermão tópico. Então, peço que você leia comigo o versículo 3. Vamos juntos? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre oração. Oração. Não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A oração é o oxigênio da igreja. É uma evidência de que você nasceu de novo, é quando você ora. A evidência de que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus e revestido de poder, é quando você ora. Hoje então eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Porque quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu vejo o povo de Deus orando. Eu vejo, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada. E Gênesis relata que Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Por meio da oração, Deus promove livramento e salvação. Eu encontro Jacó no Val de Jaboque, aos 91 anos de idade, tendo uma experiência profunda com Deus, porque Deus luta com ele, para salvá-lo. E diz a Bíblia que Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E Deus o salva ali, e ele vê a Deus face a face ali, e a vida dele passa por uma mudança radical, a partir do Val de Jaboque, fruto da oração. Eu vejo Moisés em Cádiz Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo rebelde no deserto, e diz a Bíblia que Deus se propõe a criar uma nova nação por meio de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo e diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro que escreveste, e Deus ouve a oração de Moisés e poupa aquela nação. Eu vejo Ana, estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido Eucana, clamando a Deus por um milagre, para ser mãe. E diz a Escritura que Deus abriu a sua madre, que ela concebeu, que ela deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração, fruto da sua oração. Eu vejo o seu filho Samuel se apresentando diante da nação de Israel, dizendo o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo o rei Ezequias enfrentando dois problemas gravíssimos no seu reinado, aos 39 anos de idade, no apogeu do seu ministério, do seu reinado. Diz a Bíblia que ele estava com a doença mortal, e diz a Bíblia que a cidade dele, Jerusalém, estava cercada, entrincheirada por um poderosíssimo exército do maior império da época, o Império Assírio.
E diz a Escritura que ele ora e ele chora diante de Deus, e Deus então ouve a sua oração, e Deus então responde rapidamente, Deus o cura de uma doença mortal, Deus liberta Jerusalém de um ataque terrível, de um exército expansionista e guerreiro, através da oração. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus fechando a boca dos leões naquela cova. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes em favor de Israel. Eu vejo o grande estadista, o grande administrador, o grande reformador, Neemias, orando por Jerusalém, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, e uma cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros, se levantando das cinzas, fruto da oração. Eu vejo o próprio Jesus, o Filho de Deus, lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu vendo ali Jesus sendo capacitado com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora nas noites, nos ermos daqueles desertos da Judéia, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono orando e intercedendo por você e por mim. Eu encontro na Escritura o apóstolo Paulo, orando, logo depois da sua conversão. Eu encontro este homem orando em noites de vigília, eu encontro este homem orando na praia, eu encontro este homem orando nos desertos, eu encontro este homem orando nas sinagogas, eu encontro este homem de joelhos, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. O maior teólogo da história da igreja cristã, um homem de oração, comprometido com oração. Eu vejo Cornélio, um soldado gentio, orando a Deus, sem uma compreensão clara ainda do que é a fé cristã, não salvo ainda, mas orando, e a Bíblia diz que as suas orações subiu até Deus, as suas esmolas subiram até Deus, e ele então é orientado a buscar Pedro, que estava em Jope, para vir à sua casa, vir à sua família, para pregar para ele e a sua família o evangelho, e toda a sua casa é convertida, e toda a sua casa é batizada, e uma obra nova se inicia entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. Eu vejo Lídia, uma empresária da cidade de Tiatira, morando na cidade de Filipos, tendo na sua casa uma reunião de oração, e a partir da sua casa e a partir daquela reunião de oração, uma igreja é estabelecida na Europa pela primeira vez, por causa de uma reunião de oração. Eu vejo a mulher Cirofenícia, com a filha endemoniada, rogando a Jesus: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim, porque o sofrimento da sua filha era o sofrimento da própria mãe, e então, resultado da oração daquela mulher, sua filha é liberta, a sua filha é curada. Eu vejo os discípulos de Jesus, no cenáculo, orando todos, unânimes, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. O Espírito Santo desce no Pentecoste para permanecer para sempre com a igreja, para revestir a igreja de poder, para o louvor da glória de Deus, avançando 10 dias, todos unânimes, em perseverança, e de repente, depois de 10 dias de oração, até chegar aos nossos dias, até chegar a você e a mim. Eu encontro, irmãos, os crentes, ao longo dos séculos orando, os pais da igreja orando, os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os missionários orando, os avivalistas orando, esta igreja orando, você e eu orando, porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração. Então, pensando nisso, eu gostaria de destacar algumas lições. Primeiro, a igreja cristã recebe poder, o poder do Espírito Santo, por meio da oração. Irmãos, nós precisamos desse poder. A igreja cristã não pode viver uma vida de santidade, e a igreja cristã não pode avançar na obra missionária, a não ser através do poder da oração. A obra missionária começa com os joelhos que oram. A obra missionária começa com os bolsos que contribuem. A obra missionária começa com os pés daqueles que vão, mas tudo começa com oração. Evidência disso, Atos 1,14. Quando Jesus foi assunto aos céus,
Ele disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem. A igreja deve fazer a obra, mas antes de ir fazer a obra, a igreja precisa de revestimento de poder, e revestimento de poder só se recebe por meio da oração. Então eles perseveram, então eles oram, então eles unanimemente clamam a Deus, e diz a Escritura que como resultado dessa oração, o Espírito Santo é derramado. A igreja é cheia do poder, e a igreja avança na sua grande empreitada missionária. Eu vejo Atos 6,4, os apóstolos tomando a mais importante decisão, talvez do livro de Atos. A igreja tinha sido perseguida e enfrentado a perseguição com oração. A igreja tinha enfrentado o problema daquele casal hipócrita dentro da igreja, Ananias e Safira, com a infiltração do inimigo no meio da igreja. A igreja enfrenta e discerne isso com oração. A igreja agora está enfrentando um outro problema, um problema social dentro da igreja. As viúvas dos helenistas estão sendo esquecidas na distribuição das necessidades diárias que elas tinham. E diz a Bíblia que os apóstolos, em vez de se redobrar ainda mais para servir as viúvas, ou em vez de, não, o povo reclama mesmo, eles tomaram a decisão: vamos consagrar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, para esse ministério da diaconia nas mesas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não sei se você já perguntou por que Deus colocou nessa ordem, não o ministério da palavra e da oração, mas ao ministério da oração e da palavra. Por que Deus fez isso? Oração é o ministério da palavra, em vez de ministério da palavra e oração. Por que a oração vem primeiro? Essa pergunta já foi feita tantas vezes, os exegetas já examinaram isso tantas vezes, os estudiosos já debruçaram sobre esse assunto tantas vezes, e para mim, a melhor e mais sábia resposta desse assunto vem de um irmão que já pregou no púlpito dessa igreja, um professor coreano, que ele disse o seguinte: Deus valoriza tanta pregação da sua palavra, Deus dá tanto valor à sua palavra, a palavra tem tanta primazia, ela tem tanta supremacia na igreja, que Deus colocou a oração primeiro. Porque se você e eu não orarmos, não haverá virtude nem poder do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus. Os apóstolos entendem, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração é a base para o avivamento da igreja. Nós queremos avivamento, nós lemos sobre avivamento, nós visitamos lugares onde Deus trouxe avivamento, nós nos alegramos com os testemunhos daqueles irmãos nossos do passado que receberam avivamento, e nós oramos para que Deus faça de novo, ainda hoje, mas o avivamento vem em resposta à oração. Querem um exemplo? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querem um outro exemplo? Isaías 44,3, derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em outras palavras, Deus manda a água é sobre o sedento, Deus manda as torrentes é sobre a terra seca, Deus manda o seu espírito é por uma igreja que tem sede dele, que quer a presença dele, que aspira a presença dele, que quer ver a manifestação da glória dele. E é quando a igreja ora, é quando a igreja tem sede de Deus, é quando a igreja aspira pela presença de Deus, é que Deus envia o poder do seu Espírito sobre ela. Pense comigo no Clube Santo, lá em Oxford, na Inglaterra. A Inglaterra estava uma igreja falida, fruto do racionalismo francês, do iluminismo europeu. Havia uma onda de ateísmo varrendo as igrejas, os pregadores não acreditavam mais na inerrância das escrituras, as igrejas estavam como que um vale de ossos secos, não havia vigor na igreja, não havia brilho nos olhos das pessoas, as igrejas se reuniam, mas não tinha gente nos bancos, os púlpitos completamente descomprometidos, pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, quando de repente Deus levantou um grupo de estudantes na Universidade de Oxford, para orar por avivamento. Lá estava John Wesley, lá estava George Whitefield, lá estava Carlos Wesley, e eles oraram, e eles confessaram os seus pecados, e eles buscaram a Deus, e eles choraram diante de Deus, e eles clamaram pelas madrugadas, e numa noite de vigília de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, enquanto aqueles moços estudantes oravam, os céus se fenderam, Deus derramou sobre eles poderosamente o Espírito Santo, e este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas, porque um grupo de estudantes começa a buscar a Deus em oração.
Pensa comigo, irmãos, no que foi a igreja do tabernáculo em Londres, no século XIX. Charles Haddon Spurgeon tinha 12 mil pessoas que domingo após domingo se reuniam naquela igreja para ouvir aquele homem de Deus pregar a palavra. E quando alguém perguntou a Spurgeon qual é o segredo do sucesso, do crescimento, do vigor desta igreja, ele disse: é porque tem uma usina de poder nesta igreja. Toda segunda-feira essa igreja se reúne para orar, derrama-se diante de Deus em oração. Todo culto, quando eu estou pregando aqui, tem um grupo de irmãos aqui embaixo, orando, clamando, chorando, rogando a Deus para que revista esta igreja com o poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não há poder, não há avivamento sem oração. Eu tive o privilégio de visitar Quacis-Abanto, na África do Sul, onde houve um dos grandes avivamentos deste século passado, 1966. E eu confesso aos irmãos que eu nunca vi, foi a experiência mais marcante da minha vida, no que tange a ver um sinal de avivamento. Nunca vi tanto ambiente de santidade, de beleza, da graça de Deus, como vi naquele local. Mas como é que começou? Com oração, com choro pelo pecado, com clamor à presença de Deus, até que o Espírito Santo foi derramado, copiosamente, e os cativos foram libertos, e os enfermos foram curados, e os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Eu vi ali um templo para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro vendo ver o que Deus estava fazendo ali, fruto da oração. Mas em terceiro lugar, a oração, irmãos, é a base para a restauração de uma nação. Leia a história, e você verá isso. E eu vou lhes dar um exemplo. Acho que todos vocês já ouviram falar de Edwin Orr. Edwin Orr talvez seja o homem que mais estudou sobre avivamento no século passado. Esteve aqui no Brasil, no centenário da Igreja Presbiteriana. Este homem escreveu vários livros sobre avivamento. Num dos seus livros, ele relata a crise financeira e econômica que se abateu sobre os Estados Unidos nos idos de 1850. Naquela época, os bancos estavam falidos. Naquela época, os empresários entraram em crise. Naquela época, as estradas de ferro também faliram. As fábricas fecharam as suas portas. Milhões e milhões de trabalhadores desempregados. Como é que aquela crise foi superada? Como é que aquele povo se ergueu? E Edwin Orr começa a fazer uma relação muito estreita com a oração que começou a surgir naquele país. E ele relata que no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, assumiu o posto de missionário urbano em Nova York. A sua denominação estava perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. E então ele imprimiu um folheto e distribuiu esse folheto na cidade de Nova York. E ele convoca então homens, comerciantes, falidos, gente que estava passando tanta amargura e tanta angústia para vir orar no hotel onde ele estava hospedado, no dia 23 de setembro de 1857. Na primeira semana, tinha 6 homens orando uma vez por semana com ele. Na segunda semana, 40 homens vieram orar com ele naquela sala de hotel. A partir dali, não era mais uma vez semanal, era todo dia. Em 6 meses, tinha 10 mil homens de negócios orando em Nova York por um reavivamento. E este reavivamento chegou e varreu toda a América. Mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Como fruto deste avivamento é que o missionário Ashbel Green Simonton sai dos Estados Unidos, chega aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu sob o signo do avivamento, fruto de oração, de oração, de oração. Mas ainda, irmãos, quarto lugar, a oração muda circunstâncias. Há coisas que a oração não muda, os decretos de Deus são imutáveis, mas há coisas que Deus só faz em resposta à oração. É por isso que Tiago diz assim: nada tendes, porque nada pedis. Deus é soberano e podia agir
independentemente da igreja. Ele podia agir sem qualquer oração, mas ele, sendo soberano, resolveu dizer e decretar que algumas coisas só vão acontecer se o seu povo orar. E eu vou lhes dar alguns exemplos. Quando Moisés, em campo de batalha, estava lutando, o exército de Israel lutando contra os inimigos, diz a Bíblia que enquanto Moisés mantinha os seus braços estendidos, o povo de Deus prevalecia na batalha. Se as mãos dele caíam, cessando a oração, o povo era vencido pelos inimigos. Enquanto você ora, Deus tem vitória para a sua vida. Enquanto você ora, os inimigos são derrotados na sua vida. Enquanto você ora, Deus dá vitória para você nos embates da vida. Enquanto você ora, Deus conduz você em triunfo. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Quando o rei Ezequias, entrincheirado pelo exército assírio, ameaçou o rei, e eu queria que vocês entendessem um ponto importantíssimo. Foi no período do rei Ezequias em Judá, em Jerusalém, que esse mesmo império assírio, que cerca Jerusalém agora, entrou em Samaria e destruiu o reino do norte. As 10 tribos do norte foram destruídas, foram tomadas, foram escravizadas, foram dispersas. Ele derrotou aquelas 10 tribos do norte. Agora ele vem para as 2 tribos do sul, e entrincheira Jerusalém, o mesmo império, dominador, expansionista, guerreiro, sanguinário, e eles eram perversos, ninguém podia detê-los. E eles mandaram uma carta afrontosa para o rei Ezequias: renda-se, renda-se, nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. E diz a Bíblia que Ezequias pega aquela carta afrontosa, leva para a casa de Deus, expõe aquele problema na presença de Deus, e Deus diz: Ezequias, você não vai ter que lutar, esta luta é minha. E diz a Bíblia que naquela noite saiu um anjo do Senhor e feriu 185.000 soldados assírios, e Jerusalém foi liberta pelo poder da oração. Da oração. Diz a Bíblia em Atos 12 que Pedro está sentenciado de morte, preso, guardado em segurança máxima na prisão de Herodes, mas diz a Bíblia que havia oração incessante da igreja em seu favor. E Deus mandou um anjo, rompeu as algemas, atravessou os portões de ferro e libertou Pedro. Porque Deus pode o impossível quando o seu povo se prostra em oração. Deixa eu lhe dar um exemplo contemporâneo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler um livreto que eu escrevi sobre mães intercessoras. Quem prefaciou aquele livreto foi Dona Eusa Lidório, mãe de Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório hoje, penso eu, é a maior expressão da obra missionária no Brasil e no mundo hoje. E a Dona Eusa conta uma história do que aconteceu com ele no prefácio desse livro. Ronaldo, acompanho desde a sua juventude, seu pai foi meu pastor, a nossa igreja, tanto aqui em Pinheiros quanto em Vitória, acompanha o ministério dele, e quando ele se formou no seminário de Recife, ele resolveu, antes de se formar no seminário de Recife, interrompeu os seus estudos e vai passar um período entre os Quechuas, no Peru, no meio do Sendero Luminoso. E havia um conhecimento real de que se alguns membros ou algum membro do Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, essa pessoa não sobreviveria. E ele está pregando numa igreja lá no Peru, entre os Quechuas. Quando homens encapuzados do Sendero Luminoso entraram dentro da igreja e pegaram o Ronaldo e o colega dele, botaram um capuz neles e saíram com eles por paredão de fuzilamento. E o Ronaldo narra, e a Dona Eusa conta essa história, que enquanto está sendo levado, o coração dele está muito angustiado. Ele diz: meu Deus, eu estou angustiado, eu não estou preparado para morrer. Se eu não estou preparado para morrer, Senhor, então também eu não estou nem preparado para a tua obra. Então, se o Senhor me quer que eu morra, então o Senhor me dê paz para morrer. E se o Senhor me dê paz para morrer, eu quero dedicar-me ainda mais à obra missionária. E ele foi levado para o paredão. Quando ele estava no paredão para ser fuzilado, chega um carro fazendo muito barulho, e alguém fazendo muito barulho, e ele não entende o que estão falando, e pegam o Ronaldo e arrancam dali. Seu colega é fuzilado, ele é poupado. Mas Dona Eusa conta que naquela madrugada, naquela noite, enquanto essas coisas estão acontecendo, ela sentiu um grande peso no coração.
E ela se levantou da sua cama com esse peso. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Me dê discernimento. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela disse, meu Deus, isso tem a ver com o meu filho que está lá. Então o Senhor põe os teus anjos acampados ao redor dele. Então o Senhor o proteja, Senhor. E naquele momento em que ele está sendo liberto do paredão do fuzilamento, tem uma mãe orando de joelhos pelo seu filho. Deus é o Deus que responde a oração. Deus é o Deus que traz livramento em resposta à oração. Mas em quinto lugar, irmãos, a oração nos capacita a enfrentar também os grandes dramas da vida. Eu não sei que tipo de drama você está enfrentando, que tipo de luta você está enfrentando, que tipo de decisão importante na vida você tem que tomar. Deus responde e traz livramento e portas abertas para você em resposta à oração. Está lá no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi, essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Davi está exilado em território filisteu. Seu sogro, rei Saul, quer matá-lo. E ele foge com 600 homens e as suas respectivas famílias. E é estabelecido na cidade de Ziclag. E de repente ele não está lá na cidade com seus homens, vêm os amalequitas. Eram os terroristas do deserto da época. Ninguém escapava das mãos daquelas pessoas. Eram os terroristas da época. E quando chegaram na cidade de Ziclag, botaram fogo na cidade, feriram a cidade, pegaram as mulheres, os filhos e as filhas, e levaram todos cativos com eles. Quando Davi chega naquela cena, juntamente com seus homens, ele vê a cena, ele chora, até não ter mais forças de chorar. Os seus homens, aliados dele, se rebelam contra ele, querem matá-lo, por causa dos seus filhos e das suas filhas, que foram levados cativos. E naquela situação de desespero, de abandono, de oposição, diz a Bíblia, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e caiu de joelhos, e orou, e disse, oh meu Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Em outras palavras, Senhor, eu vou deixar o inimigo tomar, me dar de goleada, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir. E Deus diz para ele, reage Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E ele ora, e Deus muda o cenário, e eles entram na peleja, e derrotam o inimigo, e tomam de volta seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e seus bens, fruto da oração. Mas deixa eu lhes dar um exemplo mais contundente, o exemplo de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus entrou no Getsêmani, depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, partiu o pão, entregou o cálice, ele cantou um hino, e desceu para o monte das oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani, prensa de azeite. Ele sabia que aquela seria a noite da traição, ele sabia que aquela seria a noite em que ele seria preso. Ele sabia que naquela noite ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes. Ele sabia que naquela noite ele seria cuspido e esbordoado. Ele sabia que naquela noite ele seria acusado, condenado à morte. E quando ele entra no Getsêmani, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás. E ele pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo. E quando ele está com esses 3 discípulos mais achegados, ele abre o coração para eles e diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que ele sozinho avança para o interior do jardim, e lá ele prostra-se com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz, Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. Ele faz uma vez, ele faz 2 vezes, ele faz 3 vezes, ele alaga aquele chão com as suas lágrimas e com o seu sangue, mas quando ele se levanta dos joelhos, não tem mais angústia, a angústia foi embora. Ele se levanta forte, firme, resoluto. Ele enfrenta os homens que vêm prendê-lo, armados até os dentes, e é ele quem se apresenta e pergunta, quem buscais? Jesus o Nazareno, pois sou eu, e caíram por terra. Ele enfrenta agora o sinédrio sendo cuspido e sendo esbordoado, e está firme como uma rocha. Ele enfrenta o pretório romano, Pilatos com a sua covardia, firme como uma rocha. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e perguntam, por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. Ele é pregado naquela cruz, e
transforma aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e da nossa salvação. Não tem mais angústia, vencida na oração, na oração. Mas eu quero concluir. A oração é o instrumento que Deus dá aos pais e às mães para ver os seus filhos de pé, sendo usados por Deus. Eu vejo uma mãe como Susana Wesley, que tinha 19 filhos, e que durante a sua vida, 1 hora por dia, a porta do quarto era trancada, e os seus filhos sabiam que não podiam interrompê-la. Ela estava de joelhos em favor dos seus filhos. Essa mulher deu ao mundo um dos grandes avivalistas da história, John Wesley. Eu vejo Mônica orando por Agostinho, um homem devasso, muito culto, professor de oratória, vivia na promiscuidade. E como fruto das lágrimas e das orações da sua mãe, ele não só é convertido, mas é transformado no maior expoente da igreja do 5º século. Eu vejo Abraham Lincoln, um grande estadista americano, afirmar: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Eu vejo um pastor batista, com o pastor Tim Simbala, vendo a sua filha primogênita, adolescente, sair de casa, querendo curtir os banquetes do mundo, e o pai chorando em casa, e alguém ligando para ele, diz: desista dessa menina, desista dessa filha, ela não está nem aí com você. Ele diz: não posso abrir mão da minha filha, eu não posso desistir da minha filha. E então a igreja ora, e a igreja chora, e a igreja clama por ela, e Deus vai ao encontro daquela menina, desperta o coração dela, e ela volta quebrantada em lágrimas, de volta para casa, de volta para a igreja, de volta para Deus. Mas eu queria concluir dizendo para vocês algo que me é muito caro. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Alguns de vocês sabem disso. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, morando numa região rural, onde não tinha médico, não tinha hospital, não tinha estrada, não tinha carro. E ela ficou gravemente enferma. Naquela época, se alguém tinha que sair de casa para buscar recurso, numa situação dessa, se ser transportado numa padiola, um lençol amarrado num varal. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros nessa padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. A criança no ventre dela está em agonia de morte. E o médico disse: a única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Quando esse dilema foi apresentado à minha mãe, ela tomou outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela, que era uma mulher rural, simples, praticamente analfabeta, caiu de joelhos, diz: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar esse filho para ti, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho. Deus ouviu a minha mãe, e eu nasci na roça, fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, saí de casa com 12 anos, na carroceria de um caminhão, para estudar, morando num barraco de tábua, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. E a minha mãe nunca me contou esse propósito com Deus, porque não queria que eu fosse influenciado para o seminário. Meus sonhos eram outros. Até o dia que Deus botou a mão sobre mim, me chamou para o ministério. E eu entendo, irmãos, que não tem nada mais sublime neste mundo do que ser pastor, que ser pregador do evangelho. Se eu tivesse 10 vidas, gostaria de usá-las todas para a obra de Deus. Mas uma coisa me marcou profundamente, pastor Ival,
no final da vida da minha mãe. Ela já estava muito enferma. Foi a última vez que eu a vi. Ela me chamou à parte e disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada e dobrar os meus joelhos e orar por você, para que Deus levantasse você, para que Deus capacitasse você, para que Deus desse graça a você para pregar a palavra de Deus. Eu abracei minha mãe, chorei com ela. Disse: mamãe, só está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que de fato um filho não é pobre, se tem uma mãe que ora por ele. Deus responde a oração de uma mãe, de um pai. E Deus levanta os seus filhos para serem bênção nessa geração. Nós precisamos conhecer o Deus que tem poder e o Deus que responde às orações do seu povo. Eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero pedir que o pastor Ival ore por nós nesse momento, colocando a nossa vida diante desse Deus que responde orações. Pastor, eu já ouvi essa história umas 10 vezes, toda vez que eu ouço eu choro. Senhor Deus, Tu és Deus, somente Tu és Deus. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus que na sua condescendência resolve nos amar, nos abençoar. E estabelecer a oração como meio de graça. Dentro dos teus decretos permissivos. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ó Deus, dispõe o nosso coração para orar. Sabemos que a maior estratégia que o diabo tem usado hoje contra a nossa igreja é desvalorizar o papel da oração. Meu Deus. Mas que nesta manhã, em cima da palavra que foi colocada aqui, Senhor, exposta, do testemunho que foi dado, levanta a tua igreja para orar, Senhor. Levanta os pais, as mães, os adolescentes, os jovens. Deus, levanta uma nova geração de oração nessa igreja, Senhor. Porque o avivamento virá se os nossos adolescentes, se os nossos jovens se agarrarem contigo em oração, Pai. Ajuda-nos a vencer essa angústia de saber que precisamos orar e não orarmos, Pai. Derrama sobre nós, como está lá em Zacarias, o espírito de graça e de oração. Dispõe o nosso coração, Senhor, para buscar a Tua presença, a Tua face. E o resto o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.